paz do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos ler a palavra de Deus que está em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Aqui nós vamos aprender algumas coisas a respeito das virtudes recomendadas por Deus a nós, seus filhos. A palavra de Deus diz assim: o amor seja não de hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai o que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. No que for possível e no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasa viva sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vendo todas estas virtudes recomendadas a nós, nós precisamos aprender com o nosso Deus, como de fato Ele quer que sejamos. Aqui Ele diz para que o nosso amor, nós possamos sempre estar observando que tipo de amor é o meu. Será que eu tenho um amor totalmente desapegado das coisas, ou seja, eu amo mesmo que o outro não me ame? Ou eu tenho aquele tipo de amor cheio de hipocrisia, que eu só amo quem me ama, né? Para odiar basta um passo. Aqui o Senhor diz para que a gente possa nos amar cordialmente, com amor fraternal. E Ele diz também aqui que não sejamos remissos, mas que nós sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nós precisamos servir ao Senhor com fervor, precisamos servir ao Senhor como servimos ao nosso próximo. E aqui no 13 ele diz para nós compartilhar as necessidades dos outros, praticando a hospitalidade. Principalmente estamos vivendo um momento muito próprio, não é? Para que a gente possa compartilhar as necessidades uns dos outros. Estamos vivendo agora. E estamos vendo quanto Deus tem dado oportunidade para que a gente seja solidário. Porque isso é o projeto de Deus. A gente ser solidário uns com os outros. Aquele que tem mais, servir o que tem menos, né? Aquele que pode abençoar o outro, o seu próximo, fazer isso liberalmente, né? Quantas vezes, né, por exemplo,
uma empregada doméstica e o seu patrão. Você já pensou nisso? Quantas vezes ela foi tão solidária com você? Muitas vezes deixou de cuidar da casa dela mais cedo, porque ela ficou um pouco mais tarde cuidando da sua. Às vezes cuidou do seu filho no momento em que ela nem podia cuidar, deixou os dela para lá e foi cuidar dos seus, fora de hora, fazendo hora extra. Muitas vezes, às vezes você fala, vou chegar um pouco mais tarde, e ela fica ali cuidando muitas vezes do idoso, sua mãe, seu pai que está ali. E quantas vezes você foi solidário com ela? Quantas vezes você pensou, principalmente agora, né, que estamos vivendo esse tempo da pandemia, que tantos precisam de solidariedade, precisam de ajuda, né? Quantas vezes você pensou, será que ela está precisando de um dinheiro para pagar uma conta de luz? Será que se eu der uma gratidão de um dinheiro para ela, pagar um remédio, muitas vezes ela mesma está gastando com medicação para ela? Já perguntou para ela as suas necessidades? Nós precisamos ser servos de Deus solidários e praticantes, não é? De boas obras, que aqui está dizendo. Só oração, irmãos, Tiago diz que não faz a vontade de Deus. Nós precisamos orar e agir. Muitas vezes só fazemos a oração. Na hora da ação, não atuamos com a ação. E muitas vezes o nosso empregado, aquele que ajuda a gente nas nossas tarefas, né? Muitas vezes é o jardineiro, outras vezes é o motorista da casa, muitas vezes a doméstica mesmo. Não está precisando só da cesta básica. Às vezes você pensa, já dou cesta básica, já dou o salário, tá, mas te custa perguntar se não está precisando de uma medicação? Te custa perguntar se a pessoa está precisando de outra ajuda, que é às vezes pagar uma luz, que está tão caro e que agora com essa dificuldade da pandemia muitas vezes torna até inviável? Então o Senhor está ensinando aqui no versículo de número 13, compartilhai as necessidades dos santos. E alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Alegrar com os que se alegram, irmãos, é a coisa mais fácil. É só a pessoa nos convidar para uma festinha, é só a pessoa convidar para um happy hour, é só a pessoa convidar para comer um churrasco. Isso a gente não pensa duas vezes, está lá. Mas e quando aquela pessoa está sofrendo, deprimida, porque muitas vezes está com problema no casamento, muitas vezes está chorando porque está com o filho em dificuldade nas drogas? Quantas vezes você pensou em ir lá e dizer, eu vou tirar um tempo para ir aí te visitar e orar junto com você, chorar diante de Deus junto com você? O Senhor manda chorar com os que choram aqui no versículo 15. Isso são as virtudes recomendadas por Deus. E eu acho muito interessante a gente sempre rever essa parte do capítulo 12 de Romanos. O Senhor diz aqui para a gente ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com os humildes. O Senhor diz, olha, em lugar de você ser orgulhoso, que você se abaixe até onde estão os humildes. Seja humilde como ele, aprenda com ele. Não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Aqui eu tenho uma palavra muito interessante que eu gosto demais aqui. Eu vou pular alguns aqui para não ficar tão longo o vídeo, mas aqui diz assim, olha, que se o nosso inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Então, irmãos, é sempre estar procurando fazer o bem sem olhar a quem. E não fazer o bem só para aqueles que a gente também quer bem, mas fazer o bem para aqueles que nem muitas vezes querem o nosso bem. Mas você pode fazer o bem. Você aprendeu com o seu Criador. Você aprendeu com o seu Redentor, que é Cristo, fazer o bem. Faça o bem. Não fique questionando, mas por que eu vou fazer o bem se ele me fez o mal? Você é que sabe fazer o bem. Ele não sabe fazer o bem, por isso fez o mal. Então ele vai aprender com você. E aqui no 21, para fechar esse versículo aqui, diz assim, ó,
não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tá vendo como esse mandamento do Senhor é insistente? Primeiro manda dar comida e bebida aos nossos inimigos, depois ele disse, não te faça vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O bem está sempre em alta e nós precisamos praticar todos os dias da nossa vida. Fique com esta palavra, medite nela, ore ao Senhor, peça ao Senhor direção naquilo que você pode mudar e precisa mudar. Peça ajuda do Espírito Santo para que ele possa te ajudar a ser melhor, a exercitar estas virtudes. Diga, Senhor, eu não consigo sozinho, mas se o Senhor me ajudar, certamente eu vou conseguir. Faça esforço da sua parte para que Deus possa te abençoar. Fica estas palavras para você na noite de hoje, que você possa meditar nela, que você possa orar, que você possa guardar no seu coração essas palavras. Volte a ler quantas vezes for preciso.